Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Aqui está tudo bem, Graças a Deus. entre aspas. Está tudo bem, graças a Deus, mas assim, entre aspas. Leonardo tá muito gripado, tá passando mal. Sara Jordana também, mas tá melhorando já, né, amor? Tá passando já. Essa é uma virose que atacando aqui a gente. Pegou assim Goiânia quase inteira, sabe? Já está descartado o Covid, mas é uma virose que tá tendo muitos sintomas diferentes e pegou muita gente. Então, Leonardo mesmo não estando tão bem, ele aceitou vir aqui gravar comigo esse vídeo, que eu deixei a foto pra vocês lá na comunidade, né, pra vocês deixar perguntinhas pra gente, que a gente combinou lá no dia da live, né, porque eu tava com um probleminha com o editor. Então, estamos aqui pra poder responder as perguntinhas de vocês, né, amor? É verdade. Várias perguntas aí pra gente responder. Pronto, amor? Pronto, vamos lá. Então, a primeira perguntinha aqui é da Luana Arquimini. Um beijo pra você, tá, Luana? Ela disse: Oi, Flávia. Como vocês se conheceram? E quem disse eu te amo primeiro? Beijos de Aracaju. Beijão pra você, tá? E obrigada pela pergunta. Como nos conhecemos, amor? Nossa, é uma história longa, viu? A gente teve assim o primeiro contato, a gente ainda era criança ainda, né? Eu já era um adolescente, eu tinha 12 anos e ela tinha 6 anos, uma criança ainda. A gente foi morar próximo, em uma fazenda. Vizinhos, né? Era vizinhos. Aí as nossas famílias se conheciam dali. E a gente cresceu junto, mas foi assim, a gente conheceu, mas não conheceu para namoro, né? Mas a gente se conheceu, teve o primeiro contato, assim, as nossas famílias juntas, então a gente conhece Deus dessa idade. Eu com 12, ela com 6. Então tem muitos anos que a gente se conhece. Nossas famílias eram amigas. E aí quando a gente cresceu, ele cresceu rápido, né? Quando eu cresci, é que os olhares ficaram diferentes. A gente se conhece já há bastante tempo. E quem disse eu te amo primeiro, a gente não lembra. Só que a gente começou a namorar, né? Pra cá já são mais de 16 anos. Então a gente não lembra não. Não lembro como que aconteceu. Quem foi que disse? Nem eu e nem ele. Segunda perguntinha é da Maristela Elmer. Ela disse assim: Oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Que casal lindo. Que família linda. Muito obrigada, minha linda. Você e o Leonardo são da mesma religião ou alguém mudou por causa do casamento? Sou de Joinville, Santa Catarina. Beijos. Beijos pra você, tá, Maristela? Muito obrigada pela pergunta. E se a gente é da mesma religião ou alguém mudou, né? Somos da mesma religião. Só que eu já sou evangélico desde os meus 6 aninhos. Meus pais se converteram, eu tinha 6 anos. E eu me converti quando eu tinha 13 anos, com a ajuda de umas amigas minhas da escola, que eram evangélicas, uma filha de pastor. Por influência delas, eu me converti aos 13 anos. Depois aí de 2 anos que eu já era convertida, é que a gente começou a namorar, tá? Então, ele é crente a vida toda, basicamente, e eu desde os 13 anos. Que da Ellen Ribeiro. Um beijo pra você, tá, Ellen? E os cachorrinhos estão ali latindo. Minha pergunta é: com quantos anos se casaram? Já passaram por alguma dificuldade juntos? E sim, como superaram? Vocês são um casal lindo, Deus abençoe. Obrigada! E quantos anos a gente tinha quando nos casamos? Eu tinha 17 anos. Eu ia fazer 23, né? Isso, amor, tava com 22. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. Eu fiz 17 dia 15 de junho e me casei dia 7 de julho. Menos de um mês, né? Eu ia fazer 23 anos em julho, né? Dia 24 de julho e casamos dia 7 de julho. Então, tava quase fazendo 23 anos. Isso, bem pertinho, né? Se já passamos por dificuldades juntos? Sim, né, gente? Não tem como não passar, né? São 14 anos morando debaixo do mesmo teto. Então, já passamos, sim, por dificuldades juntos. E acredito que as maiores dificuldades das nossas vidas até hoje, né, amor? Foram passadas juntos.
Verdade. Mas eu confesso que, assim, eu sou muito grata, muito grata a Deus, porque eu olho pra nossa vida e não vejo grandes dificuldades, sabe? São coisas pequenas que Deus sempre tem sustentado a gente pra poder passar e, assim, não chega a ser grandes dificuldades, sabe? Ao meu ver, né? Coisas simples, né? Coisas de casal mesmo, gente, duas pessoas diferentes vivendo no mesmo ambiente, tem os atritos, né? É normal, mas graças a Deus Ele tem nos dado, assim, sabedoria, né? Pra lidar um com o outro, saber a hora certa de falar, o que falar. Então Deus tem abençoado muita gente. A gente suporta bem, passa tranquilo. Como superamos? Eu acho que assim, o superar vem de Deus mesmo, né? O Espírito Santo conduzindo. Acho que é isso. A gente sempre tem a certeza de que tudo vai dar certo porque o Espírito Santo tá conduzindo, né? Então, é a graça de Deus nas nossas vidas que vai conduzindo a gente para superar cada dificuldade que vem. A Jaque Azevedo, lá do canal Jaqueline Azevedo, ela disse assim: oi, amiga linda. Oi, amiga. Minha pergunta é: qual foi a maior dificuldade que enfrentaram sendo cristãos? O maior desafio que passaram nessa caminhada com Deus e como conseguiram superar? Um grande beijo, um grande abraço e beijo na família. Obrigada, minha amiga. Então, a maior dificuldade, amor, que a gente já enfrentou juntos sendo cristãos. Eu acho que por conta de sermos cristãos, eu acho que a gente não enfrentou nenhuma dificuldade por sermos cristãos. Isso. Mas dificuldades juntos, a gente já teve algumas, né? Teve momentos mais difíceis na nossa vida. Foi quando eu perdi meu pai num acidente de veículo. E minha mãe também estava com ele. E foi um momento muito difícil, porque meu pai faleceu na hora, no ato do acidente. E minha mãe ficou desenganada. Ela ficou 32 dias em UTI, sem chance nenhuma de vida, tipo assim, só esperar a morte chegar. E foi muito difícil, porque aquela mistura, né? Eu perdi meu pai e minha mãe estava quase também a ir. E quando nós estávamos fazendo o velório do meu pai, chegou uma notícia que minha mãe também tinha falecido. Só que foi engano, depois descobrimos que não é. Então a gente não teve nem que muito tempo de sofrer com a morte do meu pai naquele instante. Porque já enterramos meu pai, tinha que sair correndo já para cuidar da minha mãe, de ir atrás, que estava precisando. Então foi um momento muito difícil. Muito difícil. Então, esse momento foi assim o momento mais difícil que a gente assim passou juntos, né? Porque a perca do pai dele, o pai dele estava vindo para nossa casa, era o aniversário dele e da Sara Jordana muito próximo, então a gente ia comemorar juntos, né? O aniversário deles, e eles estavam vindo, estavam preparando o almoço quando a notícia chegou de que ele havia sofrido um acidente, tinha falecido e que a mãe tinha ido, né, pro hospital e que estava muito ruim. Chegou esse momento, né, de que minha sogra teve a notícia do falecimento dela, a gente estava no velório, foi desesperador, mas foi um engano, a gente não consegue entender até hoje o porquê dessa notícia ter chegado, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ela passou esses 32 dias no hospital, ali já os médicos já diziam que já não tinha mais solução para ela, que era só esperar, né? Que eles não podiam desligar os aparelhos, tinha que esperar ter falência dos órgãos, mas um milagre de Deus aconteceu na vida dela e hoje ela é saudável, vocês vê ela aí nos vídeos. Isso sim é um milagre. E ela tá bem, graças a Deus. Mas esse foi assim, um momento muito difícil de enfrentar, tanto pro meu esposo, né, quanto pro meu cunhado, o Eduardo. Foi um momento assim, muito difícil mesmo, que a gente enfrentou junto. Mas Deus sustentou a gente. E estamos aqui hoje, ela tá aí hoje, pra honra e glória de Jesus, né? Verdade. Aí ela perguntou também, né, como que a gente superou da mesma maneira, né? Com a graça de Deus, gente. Porque sem a graça dele a gente não é capaz de superar, não. A gente pira, a gente surta, né? A Renata Labre, ela disse, boa tarde. Oi, aqui é bom dia. A minha pergunta é,
quando vocês casaram, vocês foram morar logo nessa casa que a gente mora hoje, né? Aí ela disse, eu acho tão linda a casa de vocês, parabéns pelo capricho e cuidado com sua família. Deus abençoe grandemente. Então, não, a gente não veio morar aqui, a gente mora aqui nessa casa mesmo tem 4 anos, né, amor? A gente pagou aluguel por muitos anos. Dentro do nosso lote a gente mora já tem 7 anos e meio mais ou menos. E a gente pagou aluguel por 7 anos da nossa vida de casado, né? Mas a gente se casou e já alugou uma casinha pra gente, já foi morar no cantinho da gente. E aqui no nosso lote tem 7 anos e meio que a gente mora e com muita luta, muito esforço, tem 4 anos que a gente tá morando aqui na nossa casinha. A Bel Casimiro, se oi amiga, pergunta, quanto tempo faz que estão juntos e se enfrentaram crise no casamento? Sua família é linda e amo seguir vocês. Muito obrigada, Bel, beijo pra você. E quanto tempo tem que a gente tá junto? De casado são 14 anos e meio. E a gente teve 1 ano e 11 meses de namoro. Então são 16 anos e meio, né? Mais ou menos. Que a gente tá junto. Uma vida, né, meu bem? Muito tempo. A gente já enfrentou crise no casamento? Eu acho que crise é uma palavra forte. A gente se dá muito bem. Mas eu sou problemática, gente. Eu sou mais difícil de lidar. O Leonardo tem mais paciência. Muita gente acha que eu sou mais paciente. Mas não, ele é mais paciente do que eu. Ele é mais tranquilo, mais calmo. E eu já sou um pouco mais estressada. E Deus tem dado muita sabedoria pra ele nos momentos mais difíceis que a gente passou Pra nós, junto. né? Eu também não sou. Não sou essa flor toda, não. Se fala. Mas crise eu acho que a gente nunca enfrentou, não. A gente já passou atrito, muitos atritos, porque eu venho de uma família muito diferente da dele. Quem aí já viu Cláudio Duarte pregando sobre família dispersiva e família aglutinada? Eu e o Leonardo somos assim, ele é mais aglutinado e eu sou mais dispersiva, então a gente já tem uns certos atritos por aí, né? O jeito de ser, o jeito dele de ser, a maneira que ele foi criado, a maneira que eu fui criada. A gente foi criado meio solto, meio livre, né? E quando a gente teve filhos, começou a ter mais atrito por causa disso, que deixa os meninos mais à vontade, ela segura mais os meninos. Eu fico achando que ela prende muito as crianças. Mas é o jeito que ela foi ensinada e o jeito que eu fui ensinado. Nós viemos de 2 escolas muito diferentes. E o meu agir com as pessoas é diferente do dela. Então nós tínhamos muitos atritos com isso. Mas no início do casamento. Agora hoje, depois já de mais de 14 anos de casado, a gente já sabe o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Mesmo que a gente sempre tem razão, né? Ninguém tá errado. Então se a gente sabe que o outro não gosta, a gente não faz, mesmo a gente achando que tá certo, a gente não faz. Compreensão. Às vezes momentos que ela tá nervosa, eu sei que ela tá nervosa, eu já chego em casa e já vejo. O trem que hoje não foi bom. Já chego quietinho, devagarzinho. Aí ela, quando eu vi que eu também tô nervoso, um dia não foi legal no trabalho, alguma coisa assim, ela já chega quietinha. Então assim, a gente tem muito diálogo, conversa muito. E quando um tá nervoso, o outro baixa, porque se tiver todos os dois nervosos e topar, aí dá ruim. Aquela sabedoria que Deus vai dando pra gente com a convivência, né? A gente vai de vida, né? A gente vai vivendo junto, vai conhecendo cada vez mais um ao outro e Deus vai dando essa sabedoria pra gente lidando, entender. Porque quando a gente é mais novo, a gente é muito imaturo, né? Qualquer coisa a gente já estressa, a gente não consegue entender muito bem o outro, mas com o tempo de vivência junto, Deus vai dando sabedoria e um cede um pouco, depois o outro cede e aí a gente vai conseguindo, né, lidar melhor com isso. A gente passa muito tempo sem ter atrito. Muito tempo. E assim, a gente também tem uma visão como cristão, às vezes diferente de muitos, porque assim, a gente tem uma visão que quando a gente casou, a nossa visão é que casamento é um só.
Casados para sempre, Casados né? para sempre. Nós fazemos um juramento perante ali toda aquela multidão e perante Deus. Até que a morte nos separe. Então a gente tem isso na mente. Peraí, não é qualquer briga, coisa, discussão, as coisas que a gente vai ser, não, vamos separar. Ah, sim, não deu certo, separa. Não, a gente não tem isso na cabeça. A gente tem assim a convicção de que casou é para sempre. Então isso ajuda bastante. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, cada um, né, pensa da forma que deve pensar, mas se a nossa forma de pensar, o casamento é assim, é uma só vez. Então é mais fácil da gente lidar com isso. Porque a gente pensa, peraí, não vai tentar eu casar, porque a gente casou, a gente vai ficar casado para sempre. Então vamos viver bem. Pra gente não ter assim, aquele problema tão difícil que não pode ser resolvido, né? E a gente passou um momento muito difícil no casamento, foi assim, algo muito difícil mesmo, eu posso dizer que assim, foi algo que mexeu muito, tanto comigo quanto com ele, porque eu fui fazer exames de rotina, né, no ginecologista, e fui diagnosticada que eu estava com uma doença sexualmente transmissível, né? E eu vim para casa desesperada, e sentei com ele para conversar, né? Porque como eu estava com aquela doença, né? Eu sei de mim que eu nunca o traí. Como que eu contraí aquela doença? E ele da mesma maneira. Então a gente teve ali... Foi tenso. Foi muito difícil, porque a gente ficar com essa dúvida na cabeça, sabe? Esse trem pairando na cabeça da gente. Então foram 3 meses que eu precisei esperar 3 meses para repetir o exame, né? Porque a médica falou assim, olha, foi detectada aqui uma DST. Eu não vou te dizer que esse é o diagnóstico final. A gente vai precisar repetir o exame, porque pode ter sido um erro do laboratório. Mas na hora que a gente escuta isso, a gente não pensa que é um erro do laboratório. A cabeça da gente, ela, né, o mundo da gente desaba. Com aí 10 anos de casada, você descobre aí que tá com a DST. Aí foi tenso, tanto pra mim quanto pra ele, né? Mas passou o tempo, refiz os exames e era realmente um erro do laboratório, porque não foi detectado nada, não encontrou, né, novamente essa DST nos meus exames. Mas a gente conseguiu superar isso antes de refazer os exames, né? Foi difícil pra gente, mas a confiança que temos um no outro prevaleceu durante esse tempo. Para nós isso foi uma grande prova, né? Uma lição grande, né? Que, independente do que a gente vai viver, essa confiança que temos que ter um no outro, ela tem que prevalecer, independente do que a gente vai enfrentar, né? Tem que ser sólido, a nossa relação precisa ser sólida. E graças a Deus, passou. A Silvia Gomes disse assim, gostaria de saber se pretendem fazer o quarto do Isaac e quando? Beijo pra família. Beijo pra você, Silvia. Então, Silvia, o quarto do Isaac, ele já tá pronto, né? É onde eu costuro. Então, a gente pretende fazer a varanda, fazer a área pra eu poder levar as minhas máquinas pra lá e costurar lá. E é um projeto, né, amor, que já era pra ter sido feito durante esse ano, né? Mas, infelizmente, a gente faz um plano e não sai exatamente como a gente planejou, né? A gente tem que ter maturidade para entender que nem tudo que a gente planeja vai acontecer da mesma maneira, né? Então, projeto pro próximo ano. Era para esse, mas não deu certo da gente concluir, então provavelmente a gente faça essa varanda no próximo ano, né, amor? O projeto é para agora, tipo, no início do ano, que está já próximo aí, a gente começar a fazer a varanda. E aí, então, a gente libera o quarto do Isaac, que já está pronto, pra separar o quartinho deles, né? Gente, é um desejo muito grande da gente. Mas a gente tem que entender também que nem tudo é como a gente quer, né? Da maneira que a gente quer e na hora que a gente quer. E eles são crianças abençoadas, gente. Eles não tem problema, sabe? Não cobra. Então, graças a Deus pelos filhos que Deus nos deu. Eles amam ficar junto lá e nenhum atrapalha o outro. É uma benção nessas meninas. Graças a Deus. A Fernanda com Mari, beijão pra você, tá, minha linda? Ela é lá de Londres.
tá aqui com a gente há muito tempo no canal. Um beijo muito grande pra você, minha. Ela disse que deseja muito, né, que a gente tenha a nossa casa terminada, decorada, como a gente sempre sonhou. E ela perguntou qual que é o sonho que nós dois temos em comum. E amor, qual o seu maior sonho e o sonho que a gente tem em comum? Olha, sonhos assim, materiais, a gente tem nossa casa, né, pronta, terminada, que é um desejo acho, de toda a família, né, ter a sua casa própria, porque aqui nós ainda pagamos esse lote, que aqui é financiado o lote, e a gente vai construindo aos poucos, a gente vai juntando um dinheirinho, vai construindo, e todos sabem a dificuldade que é de construir, mesmo eu sendo construtor, né, o tempo é pouco, o dinheiro também é curto, as coisas andam tudo muito caro, mas a gente vai rompendo um pouquinho. Nosso sonho é finalizar essas parcelas desse lote e essa casa já está pronta, porque a gente pode ficar mais tranquilo. Esse eu acho que é o nosso sonho, né? Assim, junto, em comum, né? Isso. Esse é o nosso sonho, né? A casa ser paga, pronta. Acho que isso aí já é o auge pra mim, pra gente. Porque nós somos muito gratos pelo que temos, sabe? Tanto eu quanto ele, a gente já passou momentos muito difíceis. E o que a gente vive hoje é bênção de Deus, não tem nem já explicação. É além do que nós esperávamos, isso, né? então... O que acontece na nossa vida hoje já é além daquilo que nós projetamos. Então, assim, vemos que é Deus que está nos proporcionando isso e que Ele faça a vontade dele na nossa vida. Exatamente. Tem sido uma bênção. Somos muito gratos pelo que já temos e o que vim é bênção. Não somos muito de ficar almejando algo extraordinário, não. Porque já somos muito felizes com o que temos. Porque vivemos extraordinário todos os dias, né? Amém. Isso mesmo. Vivemos a família todos os dias, vivemos Deus em nossa vida todos os dias. Próximo aqui. A paz do Senhor é da Fabiana da Silva. Um beijo, Fabiana. Vocês são casados no civil e na igreja? Sim. Casamos no civil no dia 6 de julho de 2007 e no dia 7 do 7, né, que foi no dia seguinte, a gente casou na igreja. Esse era um sonho muito grande pra mim, sabe, da gente se casar na igreja, de ter um casamento na igreja e de fazer assim, vestir de branco, sabe? Era um sonho muito grande pra mim e graças a Deus, Deus proporcionou a gente realizar esse sonho. A Eliane Almeida disse, minha pergunta é, qual de vocês é mais ciumento? Já teve ciúmes? Como superaram? Beijos, amo vocês. Acho que até no dia da live eu falei, né, gente? Vai ter essa perguntinha por aí, quem é mais ciumento? E eu sou mais ciumenta. Não só do Leonardo, mas das crianças, dos meus pais, da minha irmã, até dos cachorros. Que agora nós temos 3, né? Eu sou ciumenta. Graças a Deus, com o tempo eu venho, né, diminuindo bastante isso. Mas eu sou bastante ciumenta ainda. É verdade. Ela é mais ciumenta. Mas é muita questão de... Como a gente falou no início. Essa questão é por causa que somos criações diferentes. Eu vim da família que igual meu pai. Meu pai era muito alegre, muito brincalhão, não tinha pessoas estranhas para ele. Descolado. Tanto homem, tanto mulher, ele conversava, era descolado com todo mundo. E eu na mesma vibe dele, no mesmo jeito, assim, que eu cresci assim, e ela não, ela já sempre foi mais fechadinha. E eu não, já era tudo descolado. Então eu passava assim aquela que eu era meio pra frente. Aí ela não gostava. E como ela já era mais fechadinha, mais séria, aí eu já não tinha muito o que preocupar. Eu falava assim, não, ela é de boa, ela não dá assim pinta nenhuma, né? Que tá pra meter ciúme. Então eu nunca tive assim muito ciúme. Claro, a gente teve algumas vezes sim. Mas assim, eu não sou ciumento, não. Eu acho que é mais por causa disso também, pela confiança que ela me passa também. O meu comportamento versus o comportamento dele. Eu venho de uma família em que minha mãe, ela é muito solta. Ela conversa com todo mundo até mais do que precisava, sabe? Ao meu ver. E meu pai é mais fechado. Eu sou muito parecida com meu pai. Meu pai é muito quieto na dele. E a gente vê meu pai falar fora do necessário com pessoas de fora muito pouco. Ele fala somente aquilo que ele precisa mesmo com pessoas de fora. Na igreja mesmo, a gente veio pra Goiânia, já tem 11, quase 12 anos que a gente mora aqui em Goiânia, mas
pessoal da mesma igreja. A gente congrega na mesma igreja desde sempre. E dificilmente você vai me ver falando com um dos irmãos sem que o Leonardo esteja junto. Eu não converso mesmo. Se eu tiver que falar com um dos irmãos, é um assunto que eu tenho que resolver com um dos irmãos, eu vou procurar a esposa para poder falar com ela e ela leva meu problema para ele. Esse é algo que eu tenho para mim. E o Leonardo não, ele chega e vai direto conversar com a irmã lá junto, às vezes até trazendo um constrangimento para ela. Então eu sempre falei para ele, assim, eu não gosto disso, que você chega e vai conversar ali direto com as irmãs. Não gosto. Se você puder fazer isso junto comigo ou junto com, né, outra pessoa, eu vou ficar mais tranquila, porque eu não gosto. Na minha visão, homem não tem que ficar conversando com a mulher do outro. E o marido da outra também não tem que ficar falando comigo sem meu marido estar junto. Então, não tem, gente. Eles nem chegam pra conversar comigo, porque eu não dou moral mesmo. Chegou pra conversar, assim, amor, vem aqui. E esses é um dos nossos atritos que a gente já teve. Da perguntinha passada, a gente não tava lembrando, mas esse é um dos grandes atritos que a gente já teve. Porque aí eu, sabendo que aquilo pra mim era normal, não era ser pra frente, ser... Sim, não, o negócio é porque eu achava que aquilo era normal. Eu achava injustiçado. Mas aí hoje não, hoje eu sei que ela já não gosta, então já não chego nas irmãs mais pra conversar. Mas sem maldade nenhuma, mas é o jeito dela. Então, hoje eu já sabendo disso, eu já não faço isso mais. Então já eliminamos esse atrito. Então acho assim, casamento é assim, um conhecendo o outro, se o outro não gosta, para evitar os atritos, mesmo sabendo que você não está fazendo errado, mas façam pelo outro. Isso é muito bom, isso é para a saúde do casamento, isso é muito importante. Meu sogro era assim, né, de conversar muito, de sair batendo papo com as irmãs na igreja ou com as mulheres, né, e minha sogra nunca gostou. E eles sempre tiveram atrito por isso também. E eu sempre falo, olha, o seu pai era assim, mas sua mãe nunca gostou. Porque... com meu pai, ele não parou. Sim, meu sogro, onde ele chegava, não tinha ninguém estranho pra ele, não tinha essa também de, não, é melhor não. Não, ele não tinha isso não. Minha sogra ficava brava, mas ele continua fazendo até os últimos dias dele. A próxima perguntinha é da Cícera, o canal da Cícera, beijo pra você, tá? Ela diz, quanto tempo de casados? A gente tem 14 anos e meio de casados, tá? A Fernanda Oliveira perguntou qual é o cargo do Leonardo na igreja. Tem uma semana, né, amor? Que você foi separado, consagrado, né? Consagrado a evangelista. Isso, então esse é o cargo que o Leonardo ocupa. Sirvo na igreja hoje como evangelista. Na igreja. A Dia a Dia com a Ana perguntou, disse, a paz do Senhor, e eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque já tá com 30 minutos. A paz do Senhor, já pensaram em separação? Beijos. E aí, amor, já pensou em se separar de mim? Pra falar a verdade, eu nunca pensei em separação. Nem nos momentos mais difíceis, eu nunca pensei assim, eu vou me separar. Como ela disse, a gente passou essa dificuldade com esse exame. Mesmo nisso, eu sabendo que eu não tinha feito errado, e eu confiava nela também. Porque ela nunca me passou dúvidas sobre a índole dela. E eu sabia que eu não tinha feito nada sobre aquela doença que ela teve, né, assim, no exame. Que constou. Que é o diagnóstico, né? O diagnóstico. Mas em momento algum eu pensei em separação. Porque, eu já falei, casamento é um só, é para a vida toda. O que Deus une, o homem não separa. Então, da minha parte, quando eu digo já pensei em me separar, então já pensei, sim, nos momentos mais, assim, mais acalorados das discussões, eu já cheguei a pensar, assim, que eu queria ir embora, sabe? Mas, eles com muita paciência, conseguimos organizar as coisas e, assim, algo que ficasse pra resolver depois, né? Foi só ali no momento meio de nervoso, de cabeça quente, mas algo que eu pensasse, não, assim, depois já não estando mais nervosa, não aconteceu de querer me separar, não. Só mesmo no momento ali da discussão que eu já cheguei a querer ir embora, assim, mas foi só isso. A Miriam perguntou qual a idade do casal. A idade do casal é, amor? 37. E eu, 31 anos.
Ludtube disse assim: que cidade que vocês moram? E como nos conhecemos? Já contamos pra vocês como nos conhecemos. A cidade que a gente mora é Goiânia, tá? Goiás. Rosa Vilhena perguntou: vocês têm uma filha adolescente, como lidam com isso? E como é o relacionamento com o menino? Quer começar, amor? Nossa, é super normal. As pessoas falam, né? Adolescente difícil, mal fase difícil. Sinceramente, até agora, né? Entrou na adolescência há pouco tempo aí, mas é uma menina super fácil de lidar. É muito pra frente, assim, alegre. Mas ela é muito comunicativa, mas ela é muito obediente. Aquilo que nós aprendemos, nós passamos para ela e ela tem aprendido isso. Então, assim, ela é uma menina muito abençoada. E eu tenho só a agradecer a Deus, tanto ela quanto o Isaac. São uns filhos maravilhosos, a gente não tem dificuldade nenhuma para lidar com ela como adolescente. Às vezes tem aquelas brincadeiras meio besta, né? Mas a gente brinca besta com ela também. Eu sou assim, eu sou meio divertidão também. Vamos dizer assim... Meio crianção ainda. Meio crianção ainda. Aí eu dou bobeira igual ela dá bobeira, eu dou bobeira também. Aí fica naquela. Pra gente é normal isso. A gente é meio molecão igual ela parece muito comigo. Então a gente dá muito certo. Comigo, eu que fico o tempo todo com ela, o pai só fica à noite, né? E no final de semana, geralmente no domingo. Mas comigo, que fico com ela o tempo todo, a relação da gente é muito tranquila, sabe? A gente procura ser muito aberta com ela, a gente tem uma relação muito carinhosa uma com a outra, de muita cumplicidade, sabe? De ela ser ali minha amiga, eu ser amiga dela, a gente compartilhar muito do nosso dia, ela compartilha muito comigo as coisas dela, então eu procuro dar essa liberdade pra ela sempre poder contar comigo, sempre que ela tiver uma dúvida, né, sempre que tiver algo aí pairando sobre a cabecinha dela, ela poder chegar comigo, a gente conversar sem ter, né, aquele medo, né, como que eu vou dizer, ficar receosa de falar com a mãe. Então procuro sempre deixar aberto pra ela poder falar sempre. Quando tiver que chamar atenção, eu sempre falo pra ela: filho, vai ser pro seu bem. Se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar, vai ser pro seu bem, mas sempre vamos procurar resolver de uma forma em que ela não vá sentir mal, né? Não vá pegar um trauma com a mãe. E ela é muito tranquila de lidar com ela, graças a Deus. Ela é muito obediente, é uma filha muito carinhosa. Eu só tenho a agradecer. E eu não vou negar, gente, que tinha medo dessa hora da adolescência chegar. Eu tinha medo, sim, porque muita gente fala que é um momento muito difícil, que tem muito atrito. E graças a Deus, eu e a Sara Jordana, a gente não tem atrito, não temos. Conforme ela vai crescendo, nossa relação vai melhorando cada dia mais, porque hoje é mais fácil de lidar com ela do que quando era mais criança, porque hoje ela obedece mais que quando era pequena, né? Então hoje ela quase não fica de castigo. Há um tempo atrás eu precisava muito colocar de castigo, ficar corrigindo muito. Hoje não precisa, só da gente conversar, ela já responde muito bem com os conselhos da gente, sabe? Então, se todo filho adolescente for assim, gente, glória a Deus, porque eu sou muito feliz com a minha adolescente aqui em casa, viu? Com o Isaac é muito parecido comigo. Sara Jordana é muito parecida com o pai e o Isaac é muito parecido comigo também em personalidade, não só fisicamente, né? Mas também em personalidade. Então, com o Isaac, a gente não precisa ficar chamando a atenção dele muitas vezes. Ele já é mais brioso, como a gente fala aqui, sabe? Você fala uma vez, ele já fica com vergonha e ele quase não faz de novo. Então é muito fácil também de lidar com o Isaac. Eu espero que na adolescência também seja assim, tão bom de lidar como com a Sara Jordana. Deixa eu ver aqui. A Sara Jordana fez uma pergunta. Mas antes da Sara Jordana, que tem que responder ela, né? O Cantinho da Cris perguntou: pretende ter mais filhos? E eu tenho um vídeo aqui, tá? Já de respondendo perguntinhas que eu falo sobre ter mais filhos ou não, tá? Eu não posso ter mais filhos. Fui orientada pelo meu obstetra que eu não deveria ter mais filhos, tá? Caso você queira ver direitinho o motivo, o vídeo tá muito grande, tem aqui um vídeo já com essa resposta, tá? Vou responder aqui a Sara Jordana. Ela perguntou quantos anos eu tive o Isaac, quantos anos tive a Sara Jordana? Eu tive a Sara Jordana com 19 anos, né? Vou responder porque pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. E o Isaac com 22, tá bom? Fui mãe aos 19 e 3 anos e 7 meses após, fui mãe do Isaac. Gente, então é isso. Algumas perguntinhas aqui foram repetidas, né?
E se por um acaso a sua não foi respondida, tem aqui mais 2 vídeos com Flavilene Responde, que vocês vão lá, que lá já deve ter a sua resposta por lá, tá? Muito obrigada a vocês, tá? Pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.